hiperbólicos. Hoje eu vou perder praticamente a aula toda, eu imagino, falando de um conjunto hiperbólico especial, que é a ferradura de Ismail. Hoje vai parecer aula de educação artística, a gente vai fazer um monte de desenho. Vai ser desenho pra caramba. Então hoje é a ferradura de Ismail. Como eu contei na última aula, na primeira aula, essa ferradura tem uma parte folclórica que, segundo o Ismail, ele teve essa ideia caminhando pelo calçadão de Copacabana, olhando a praia, ele se sentiu inspirado e ficava observando o mar, e ele disse que ele teve essa ideia aqui enquanto ele passeava pela praia. Esse objeto dinâmico, ele é rico demais. A riqueza dele aparece em... Bom, primeiro que ele vai aparecer em um monte de lugar. Quando você tiver um tipo de fenômeno, automaticamente ele puxa uma ferradura. Então, a existência de dinâmica complexa, o que significa ser complexo, significa que eu tenho uma ferradura lá dentro. Então, a complexidade do negócio começa a aparecer dentro desse objeto, quando você colocar ele dentro de algumas dinâmicas que a gente estiver olhando. Certo? Então, eu vou explicar devagar como constrói a ferradura, com muito desenho. Vou tentar ser o mais lúdico possível. E me perguntem, beleza? Tá. Seja que o quadrado 0,1, cartesiano 0,1, certo? E considere Q multiplicado pela matriz L como sendo 1/3, 0, 0, 3. Que ela divide a primeira coordenada por 1/3 e multiplica a segunda coordenada por 3. Ok? Então o que eu tenho é o seguinte. Vou começar. Esse é o quadrado, que eu vou falar A, B, C, D. E a hora que eu multiplico por essa matriz, o que acontece é que eu fico com o quadrado original aqui. Esse aqui é o original. E esse é A, B, C e D. Ok? Tá. Eu podia simplesmente vir aqui e fazer a ferradura aqui, mas eu não vou. E existe uma razão pela qual eu não vou fazer isso, que eu vou comentar mais pro final. Na realidade, não precisa nem ser pro final, pode ser logo depois eu definir. Bom, a gente vai definir então. Temos o dífio F. Da seguinte forma, a gente vai definir por um desenho, a gente não vai dar a cara explícita da função. A gente vai pegar essa quadrada que você fez, a gente tem 3 pedaços de 1 aqui, apesar da escala não dizer. Em vez de eu vir aqui colocar esse pedaço torcido aqui, encostando e deixando um pedacinho para fora, o que eu vou fazer não é isso. Eu vou dar uma deslocadinha para baixo, ou seja, eu vou pegar o quadrado Q, A, C, B. Eu vou primeiro compor com uma translação, certo? Uma pequena translação que leva daqui para cá, de forma que eu vou vir ter aqui, até tocar aqui em cima. Esse daqui é o A, B. Só uma translaçãozinha, certo? Bem pequenininha, para de forma a tirar um pedacinho afastar um pouco da origem para cá e cruzar um pouquinho para baixo, tá? No pedaço intermediário, que é o que toca aqui em cima, eu vou torcer a parte de cima. Ou seja, vai acontecer isso daqui, vou vir, vou torcer, certo? E o último pedaço eu vou colocar aqui embaixo. Então vai vir aqui. Aqui então vira
Peguei, estiquei, coloco invertido, então vira D, C. D e C. Ok? Essa é a ferradura de cima. Tem uma cara de uma ferradura. Na realidade, não é essa a ferradura. A ferradura vai ser o conjunto de pontos que eu consigo aplicar o diffie dentro do quadrado infinitas vezes. Então, a gente vai fazer uma análise para ver o que é esse conjunto. Primeira observação. Por que essa observação é um pouco fina, mas por que eu não coloquei direto na quina do quadrado aqui? Porque esse papo de robustez que eu estou falando desde o começo, o fato de eu colocar ela um pouco para cá, intersectada transversalmente, se eu pegar o diffie depois e fizer uma pequena perturbação, essa transversalidade vai continuar sendo transversal, essa também, essa também, essa também, essa também, essa também, essa também. Vai ser um conjunto finito de transversalidades, então eu posso tomar a interseção de todas as transversalidades vão continuar a valer, que é uma propriedade aberta. Então, essa figura, esse ponto está longe de tocar o bico do quadrado, então também vai ser uma propriedade aberta. O que vai acontecer é que, por causa da construção feita desse jeito, ter uma ferradura vai ser uma propriedade aberta. Então, se eu tenho, todo mundo perto vai continuar tendo uma ferradura. Tá? Por isso que a gente faz a construção contando essa deslocadinha para baixo, um pouquinho. Tá. Splitting. Por que esses caras ainda têm splitting dominado? Um splitting do tipo com essas taxas de contração. Bom, aqui eu só estiquei. Nesse cara, nesse pedaço aqui, o que eu fiz foi transladar. Então, a função aqui estica, mais uma translaçãozinha para um vetor V pequenininho. A derivada, então, acaba sendo exatamente aquela lá. Então, pontos que estão aqui tem a expansão igual àquela lá. Expansão e contração de 1/3 e 3. Correto? E o que acontece com esses caras aqui? Esses caras é simplesmente a mesma expansão aqui, só que rotacionada por um ângulo. Se, por exemplo, eu quiser que rotacione 90 graus certinho, a hora que eu bato aqui eu estou invertido, tá, a matriz vai ser a mesma rodada. Só que se eu rotacionar por um ângulo qualquer, que é tal que entra transversal ainda, não tem problema. Então, o splitting, qual vai ser o splitting para os pontos aqui? O splitting para os pontos aqui vai ser esse splitting rotacionado. Splitting eu quero dizer a decomposição no espaço tangente, tá? No espaço que seria estável e instável. Beleza? Então, todo mundo aqui vai ter o splitting no espaço tangente. Legal? Tá. Vamos começar então a olhar para os caras que vão ficar sempre dentro do quadrado. Porque eu não sei o que está acontecendo fora dessa figura aqui. Então, vamos começar a olhar. Quem são os caras? Bom, se eu chamar cores, muitas cores, educação artística hoje. Se eu chamar esse cara que fica aqui dentro, ó, de J0 e esse de J1, quem são os caras que eu consigo definir os pontos do quadrado que eu consigo definir F2. Bom, primeiro, vamos lá. Quadrado Q. Importante se ligar na torção, que aqui vem invertido, tá? Isso vai... Poderia ser assim? Eu poderia vir e colocar a ferradura dando a volta por fora e colocando a perna para dentro. Sabe, entenderam o que eu quis dizer? Coloca aqui, depois... Isso aqui, ó. Meu Deus do céu. Uma coisa mais ou menos assim. Mas, não precisa fazer isso. Vamos fazer
desse jeitinho tradicional. Também dá para fazer sem ter essa inversão de eixo e tal, mas tá. Bom, daqui então. Vem aqui. Aqui está a ferradura, né? Quem são os pontos de Q que estão em um iterado dentro de Q? Quem são os pontos de Q que estão em um iterado dentro de Q? São os pontos que caem em J0 e em J1, né? Ou seja, vão ser as faixinhas I0 e a faixinha I1. Essa faixinha, por que tem esse gap embaixo? Esse gap embaixo são os caras que caem aqui fora. Ó, vamos fazer todas as cores bonitinhas. Ó, esse cara aqui vai cair aqui fora. Esse do meio vai cair aqui em cima. E tá faltando cor. Esse daqui cai aqui fora. I0 é o conjunto dos pontos. São os x do quadrado, tá aqui. F de x pertence a J0. E I1 são os x do quadrado, tal aqui. F de x pertence a J1. Tá. Como eu disse, quem são os pontos que dá para definir F2? São os caras que vão cair dentro do quadrado de novo. Todos os outros pontos do quadrado vão cair fora. Então, nesses caras eu consigo definir F2. Né? O que vai acontecer então com F2 do I0? Boa pergunta. Educação artística. Vocês vão desenhar muito na hora que vocês forem fazer. Bom, F2, olhamos então para F2 do 0. O que é isso? Está aqui o quadrado. Está aqui 0. Então, quando eu aplico uma vez, o que vai dar isso? Isso vai dar certinho esse pedaço aqui. Tá, esse pedaço é um pedacinho aqui da ferradura. E olha que eu olho para F2. O que eu vou fazer? Vamos olhar, esquece o resto aqui. Tá, a ferradura original. Ixi, vamos olhar só para esse negócio aqui. O que vai acontecer na hora que eu fizer isso? Eu vou contrair, então esse negócio vai ficar fininho. Depois eu vou levantar e colocar de volta. Isso significa que isso daqui vai virar uma coisa assim, ó. Está dentro daquela outra ferradura. Né? A ferradura maior zona está aqui. Por exemplo. É para tocar aqui embaixo, tá? Porque
Tá. Então significa que vai ter um pedaço do I0 que vai em J0 e um pedaço do I0 que vai em J1 e dois pedaços que vão embora. Esse pedaço não era para eu ter pintado. Tem 3 pedaços que vão embora. Esse e esse pedaço daqui de cima. Ó. Vou fazer em amarelo. Esse pedaço caiu fora. Esse também. E esse também. Então, dentro do I0, dentro de 0, temos então o I 0, 0, que são os pontos do quadrado, tal que f do quadrado, f do ponto, está em J0 e o F2 está em J0. E a gente tem o I 0, 1, que são os pontos do quadrado, tal que o F está em J0 e o F2 está em J1. Como que é a estrutura desse cara dentro do I0? São subconjuntos do I0, obviamente. Então, a gente tem aqui o I0. Bom, o I00 tem que ser uma faixinha embaixo, porque a hora que eu aperto e estico, ele tem que vir no primeiro. Aqui está esse é o I00, certo? E esse daqui tem que ser uma faixinha mais para cima, sem tocar o topo. Esse é o I01. Ok? De forma análoga, a gente vai fazer o mesmo estudo para o I1. Da mesma maneira, a gente tem... Tá. Aqui está o quadrado. Aqui é o I1. A hora que eu itero uma vez, ele aperta, certo? E vira essa faixa. A hora que eu itero uma segunda vez, essa faixa vai ser comprimida para cá e recolocada. Tá. Então, vai ser recolocada. Azul. Esse aqui é F2 do I1. De novo, tem um pedaço, 2 pedaços que caem dentro e 3 que caem fora. Só que está colocado invertido, né? A segunda perna vem de cima para baixo. Significa que a hora que eu pego isso e estico, vira essa perna de cá, certo? A hora que eu comprimo e estico de novo, a parte que vem nesse é a parte que está embaixo da... Melhor eu fazer o intermediário, né? Vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse, vou fazer o intermediário para ficar claro. Esse daqui
é o J1, que é a imagem do I1. Tá. E esse F2, eu venho aqui, como é que ele entra aqui? Novo. Ele é isso, né? Tá, mas quem é o cara que vem nessa perna? É a parte daqui de baixo, né? Que a hora que eu pego aqui e estico, ela cobre inteira. Correto? Tá. Então, o cara que vem aqui, esse cara aqui, é a imagem de um cara daqui de baixo. E essa aqui é a imagem de um cara daqui de cima. Só que no original, isso vem invertido, né? Porque como é que eu colocava? Vou fazer aqui mesmo. Como é que eu colocava? Pegava o quadrado, colocava e no final invertia. Aqui era D, C, em vez de C, D, do original. Então, a hora que eu puxo para trás, inverte. O I10 vem em cima e o I11 vem embaixo. Tá. Então, a gente tem... assim. Temos as faixas. I10 e I11. Que o I10 são os caras do quadrado. Tá aqui. A imagem está em J1 e a segunda está em J0. F de x está em J1 e F2 também está em J1. Então, aqui está o I1. Então, essa daqui é a imagem a primeira imagem do I10. Então, a hora que eu olho para cima, ele vem aqui para cima e não embaixo. Esse daqui é o I10. E aqui embaixo tem o I11. Ok. Então, os primeiros caras onde eu consigo desenhar, eu consigo sair iterando a F, dessa forma. A gente tem as seguintes faixas, né? Quadrado Q. E a gente então consegue definir aqui. Ok, o I10, I11, I01 e I00. Essas são os caras que a gente consegue fazer F2. Como é que é o F3? Vai ser, dentro de cada um, vai ter duas faixas, a I000, I001, que são os caras que no terceiro iterado caem em J0 ou J1. Correto? Quem é os caras de cima? Vai ser 0, 1, 0, que é o primeiro iterado cai em J0, o segundo cai em J1, o terceiro cai em J0. Ok? E 1, 0, mesma coisa. E assim sucessivamente. Observação.
Até agora estão aparecendo todas as sequências de zeros e uns possíveis. Né? E, de fato, vão aparecer todas. Né? Se a gente continuar repetindo o argumento, vai ter sempre uma 0, 1. Aparece todas até o iterado k. Depois de mais um iterado, eu atinjo todos os j's de novo. Então, tenho todas as sequências possíveis de zeros e uns para qualquer tamanho que eu escolher até agora. Né? Vamos fazer a mesma coisa agora olhando para trás, porque é um diff. Vamos olhar para f-1 do negócio. Confuso? Está claro até agora o que eu estou fazendo? O que eu quero fazer? Para mostrar que é um diff, bom, do jeito que eu construí, todo mundo só tem uma imagem, tudo bonitinho, não tem problema, é invertível. Mas eu quero, de alguma forma, tentar caracterizar meus pontos pelas faixas. Porque o que acontece com essas faixas? O tamanho delas está diminuindo na razão de 1/3 a cada um dos iterados. Porque é a contração que eu faço. Então, a altura delas vai a 0. O que acontece é que eu vou ter uma linha no limite, olhando para frente. Quando a gente começar a olhar para trás, a gente vai fazer a mesma coisa e vai perceber que vai aparecer linhas verticais, que também o diâmetro vai a 0. Então, um ponto vai ser unicamente caracterizado por todas as faixinhas que ele já passou. Isso vai ser bom. Tá. Mas antes disso, olhamos então para a inversa. O que acontece com a inversa? Rapaziada, a real é que olhar a inversa é um negócio chato. Então o que a gente faz? A gente pensa ao contrário. A gente pensa nos caras que a hora que a gente aplica, fica dentro do quadrado. Só que isso significa o quê? E para a inversa? A gente sabe o que acontece com J1 e J2. Todo o resto vai embora. Então significa que se eu pegar, vou mostrar para vocês o que acontece, hein? Tenho aqui o quadrado. E eu tenho J0 e J1. Quando eu aplico f-1, o que acontece com esse cara? Ele vira o I0. Pela definição, né? Isso aqui vira o I0. Vamos olhar para o I1. Esse é o I1. Como é que o I1 está sendo colocado? Se eu chegar aqui e falar A', B', C', D'. Ó, isso daqui está sendo contraído e depois virado para cá, né? Então, o F do A' é F do A', F do... Calma. Não fazer besteira. Não. F do B', F do A', F do D', F do C'. Então, esses caras estão sendo levados aqui. A de baixo também está levando aqui. Continuidade é uma coisa horrível. Porque dá pra gente isso daqui, ó. Essa é a imagem inversa da ferradura. Também é uma ferradura, só que invertida. Legal? O F estendeu para um na vizinhança? Não. Pensa no que está... A dinâmica que você está fazendo é... Sim. Que é esquisito, né? Tá. A gente pode fazer
a exata mesma análise que a gente fez. Só que agora vai ser J0. Para os outros caras já não faz sentido definir, né? Então, tá, a gente pode definir J0, 0, como sendo x do quadrado, tal que x pertence a J0 e f menos 1 de x, tá, em 0. A gente pode também definir J01 como sendo x do quadrado, tal que x está em J1, J0 e f menos 1 de x está em 1. Legal? O que é isso? No quadrado, isso aqui é J0. Então, desse lado, a ferradura não inverte as coisas. Então, esse é o J00 e esse é o J01. Correto? Desculpa. E também a gente tem os conjuntos. Vou desenhar o quadrado aqui. J10, que são os x do quadrado, tal que o x está em J1 e f de x está em f menos 1 de x está em 0. Eu coloquei menos 1, coloquei. E 0, J11 são os x do quadrado, tal que x está em J1 e f menos 1 de x está em I1. Que aqui é o seguinte, a gente tem essa daqui é a J1, dentro a gente vai ter duas faixinhas menores, que agora sim é invertido, hein, galera? Esse daqui é o J11 e esse é o J10. Legal? Olha só, que coisa linda. Para trás, o que está acontecendo com aquelas faixas? O tamanho está diminuindo também por 1/3 elevado a n, onde n é número de índices embaixo. Legal. A gente então a gente está conseguindo relacionar os pontos com uma série de números em índice aqui embaixo. O que a gente vai fazer é dar uma descrição que se chama, é uma descrição simbólica da dinâmica da ferradura. Isso é muito bonitinho, mas antes vamos fazer um último desenho, porque já que não tem desenho suficiente, quando eu começo a olhar para as interseções, porque eu preciso estar definido todo mundo para frente e todo mundo para trás. Então, como são as interseções? Todos os iterados. Bom, tá aqui o meu quadrado Q. Eu preciso estar em J0, em J1, em 0, em 1. Esse aqui é J0, J1, e 0 e 1. Então, como é que começam a ser as coisas? É a interseção das paradas, né?
É isso, 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 isso. A hora que eu olho para o próximo iterado vai ser isso daqui. E a hora que você começa a olhar todos, vai aparecer dentro de cada quadradinho mais 4 quadradinhos. E o que está acontecendo com o diâmetro desses quadradinhos? Está indo para zero. Então, quando eu olhar para a interseção de todos os quadradinhos, o que vai acontecer? Vai ter um único ponto, compactos encaixados. Ok? Isso significa que se eu chamar logo, bom, queremos estudar o seguinte. Lambda é a interseção para n pertencente a z, Fn de Q. Isso é a ferradura de Zmehl. É isso. Desse jeito, não dá para falar nada, né? Mas esse negócio é poderosíssimo. Simples de ver o que ele está querendo fazer, principalmente quando depois você considera o modelo simbólico, aí fica muito fácil de entender, mas tá. Todos os pontos, vou escrever o que eu falei antes, tá? Todos os pontos, então, são caracterizados por, vou colocar I convenientemente de S1, S2, S3 e ir embora, ok? E intersectado com, vou colocar convenientemente J, S0, S-1, S-2 e etc. Todos os pontos são caracterizados unicamente aqui. Lembrando, compactos encaixados, certo? Digamos por... Vou definir a interseção como sendo que x é o único elemento de Q, vamos lá, vou colocar reticência para trás, S-2, S-1, aí vou colocar ponto e vírgula, S0, S1, S2 e etc. É a interseção desse com esse. Estou invertendo símbolos, beleza? E estou marcando a posição zero com esse ponto e vírgula, só para não perder referencial, da onde é a posição inicial. Correto? Dessa forma, então, a gente pode definir x é o único elemento de blá blá blá. Todos os pontos, eu esqueci de falar aqui, ó, de lambda, tá? Lógico, senão não faz sentido. Então a gente pode definir h de lambda em todas as sequências de zeros e uns, de forma que cada ponto de x eu vou associar a sequência S-2, S-1, vou marcar a posição 0, S0, S1, S2, certo? Do jeito que a gente fez, duas coisas seguem direto. Não vou fazer isso agora, vou fazer isso depois. Legal? Guarda H no bolso e lembra dela. Vamos falar disso aqui.
Vamos falar desse espaço que a gente chama de sigma, é o espaço de toda sequência de zeros e uns. Tá, vamos fazer uma pequena pausa do estudo da ferradura para olhar para essa criança aqui. Porque a gente precisa, do jeito que está, é só um conjunto, né? Mas, na realidade, ele é um pouco mais. Então, uma pequena pausa aqui. Juro que eu já volto para a ferradura. Considere 0, 1 com a topologia discreta. Isso é todo aberto, todo subconjunto é aberto e fechado, certo? Em sigma, considere a topologia gerada pelos cilindros. Os cilindros são conjuntos da seguinte forma. M, um número inteiro, vem x, m até xn. É um cilindro começando na posição m com símbolos xm até n, que são as sequências, tal que ym, yn, são as sequências tais que o ym é igual a xn, a xm e etc. Até a posição n é igual a xn. Certo? Esses são os cilindros. Essa topologia, a princípio, é muito esquisita, nada amigável, nada legal, mas na realidade ela é metrizável. Então ela é boa, não é difícil de trabalhar. Não se assustem com essa linguagem. Temos então que considere a topologia tal. Temos então que sigma tal é metrizável. Na realidade, a topologia é metrizável, o sigma é metrizável. E a métrica D é dada por D de sigma em sigma. Na reta, eu pego duas sequências xn e yn, e a distância entre elas vai ser somatório para n em z da diferença em cada uma das entradas, certo? Dividido por 2 elevado a módulo de n. Ou seja, vai ser xn menos yn dividido por 2 elevado a módulo de n. Exercício. Mostra que é métrica. E se tiver muita paciência, não é muito difícil, mas mostra que que a topologia é igual. Não é difícil, mas Mas o que essa métrica está falando para a gente? Se eu tiver... Vamos lá. O que essa métrica está dizendo para a gente? Está dizendo que se eu tiver duas sequências que estão próximas uma das outras, significa que elas têm que coincidir numa vizinhança da posição 0. Por isso que eu destaquei a posição 0. Porque se elas diferem na posição 0, significa que esse negócio aqui já vai ser 1, a distância, pelo menos. Já vou começar com 1, a distância. Se eu quiser que eles estejam a uma distância de pelo menos, sei lá, 1/4, significa que elas têm que coincidir na posição 0.
Eles não podem diferir na posição 0. Se eu quiser que eles estejam a uma distância, pelo menos 1/8, tem que coincidir na primeira, em -1 e 1. Ou então, as duas para frente, aí já começa a variar e tal, mas vai ter que começar a carregar do 0. Correto? Porque os maiores pesos da métrica estão na vizinhança da posição 0. Por isso que a gente destaca a posição 0, para saber onde ela está. Correto? Legal. Então, essa métrica dá mais peso. V. Duas sequências como próximas, se elas coincidem. Estou sendo lúdico, tá? Porque depende do tamanho do epsilon. Se eu tomar epsilon igual a 5 milhões, eu posso tomar tudo muito diferente que vai funcionar. Tá? Então, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Se elas coincidem em uma vizinhança da posição 0. Aí o quanto elas vão coincidir depende. Legal, ótimo, ótimo, ótimo. Só que a gente está num curso de sistemas dinâmicos, então falta introduzir uma dinâmica. Existe uma dinâmica natural no Sigma. Em Sigma, existe uma dinâmica natural que é conhecida como shift. Shift ou deslocamento, que é dado por pega a sequência, desloca uma para o lado. Pega sigma e sigma e sigma, pega a sequência xn com n inteiro e associa a sequência xn mais 1 com n inteiro. Por que isso daí faz o que eu falei que faz? O que essa sequência está fazendo é pegando, o que essa aplicação está fazendo é, ela está pegando uma sequência x menos 2, x menos 1, posição x0, x1, e tá, aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, então aqui é n igual a 1, n igual a 0. Então, o n igual a 0 vai passar para na posição 0, eu vou ter o n mais 1, 1. Então, na minha posição 0, n igual a 0, aqui tem que vir um n mais 1, 1. Na minha posição 1, tem que vir um n mais 1, 2, n mais 1, 2. Tem aqui x0, x menos 1. Tá. Então, esse é o deslocamento para a esquerda. Se você, quem é a inversa? Deslocamento para a direita. Observações. Vou fazer essa observação porque depois vou deixar um exercício. Eu não preciso ter o shift bilateral. O que significa ser bilateral? Significa que eu estou olhando para sequências em Z. Eu posso olhar para sequência em N. O shift não vai ser invertível, mas ainda vale, né? Em vez, eu posso olhar para a sequência para frente e eu vou simplesmente deslocando para o lado. Esse é o shift unilateral. Quem sabe um pouco mais de dinâmica, não sei se alguém fez teoria ergódica, mas tá, o shift bilateral é a extensão lateral do shift unilateral. Você consegue levar ele para... Tá. Você torna o shift unilateral bijetivo, ele vira o shift bilateral. É isso que eu estou querendo dizer. Legal. Agora, adivinha o que acontece? Dito isso, antes de eu continuar, temos que
a gente tinha definido aqui uma H, lembra? Que jogava a gente para o shift. O que acontece é que se eu colocar aqui embaixo o shift, isso aqui conjuga. Ah, então olhar para a ferradura de Ismail é a mesma coisa de olhar para o deslocamento bilateral. Então, a gente precisa provar então que H é bijetora, contínua, e que o H bola F é igual ao sigma bola H. É isso que a gente precisa mostrar. Mas tudo vai sair do jeito que a gente definiu. A gente definiu do jeito muito esperto, que não tem muito o que fazer. H é a que associa a cada ponto todos os índices do J e do I. Certo? Então, falta ver... para concluir, então, H é bijeção. Bom, isso é simples, porque H é injetora, pois... bom, compactos encaixados. Se eu tiver dois caras que vão no mesma sequência de índices, significa que eles têm que estar... pois se se H de x é igual a H de y, então ambos estão em Q, sei lá, S menos 2, S menos 1, S0, S1, etc. Bom, isso daqui é um compacto encaixado, tem que ser um único ponto. Então, x é igual a y. Então, se você quiser, é diferente. Se o x é diferente de y, significa que em algum ponto a imagem está em J0 e a imagem está em J1. Então, a imagem dos dois tem que ser diferente. Eles diferem de algum índice em algum momento. Esse é outro jeito de ver. Bom, sobre ejeção é pela construção. Lembra que eu disse que em algum momento eu falei, olha, observe que todas as sequências são admissíveis. Sobre ejeção é pela construção. Lembra que eu disse que todas as sequências para frente eram admissíveis, porque ia aparecendo todos zero e no próximo passo era 0 ou 1, certo? Então, se eu pegar uma sequência qualquer, quem que é o cara que vai nela? É o cara tal que, a partir do I1, ele está... Aliás, a partir do S1, ele está no I, S1, S2, S3, e no J, S0, S-1, S-2. Esse é o cara que vai na sequência escolhida, né? Se eu pegar uma sequência xn, então o x pertencente ao Q menos x menos 2, x menos 1, x0, x1 é tal que h de x é igual a xn. Da construção. Contínua. Olha aí. Agora falta usar a topologia. Bom, dado epsilon, certo? Então, H contínua. Para isso, dado epsilon maior do que 0, considere N0 tal que, sei lá, 1 sobre 2 elevado a N0 é menor ou igual do que epsilon sobre 2, sei lá. Por que eu quero isso? Então, dado o x, o que eu vou fazer? Eu vou considerar todos os índices de menos N0 até N0. E todo mundo que tiver uma distância menor do que isso, aliás,
Aí eu olho para o quadrado que tem o delta como sendo o diâmetro do quadrado que tem esses índices. Certo? Finito. A interseção do j. Tá. Então vamos lá. O que eu quero dizer é dado x, dado x, considere, sei lá, o h de x vai ser então xn, né? Considere delta como sendo o diâmetro do que, aliás, vou fazer assim, ó, i x1 xn0 interseção com j x0 x menos 1 x menos n0 e verifique e conclua. Se os caras estão aqui, significa que eles vão estar à distância pelo menos de menos n0 até n0. Significa que a distância deles menor do que delta vai implicar que eles vão coincidir com a sequência de menos n0 até n0, então eles vão estar numa distância menor que epsilon. Certo? Tá, então h é contínua. A última coisa é ver que h comuta com sigma. Bom, de novo é da construção. Como que a gente... Vamos lá. Então, resta ver. Que h mola f é sigma mola h. Correto? Então tá. Dado x em lambda, a gente sabe que o x ele está em, vamos lá, i x1, xn, intersectado com j x0, x menos n, e etc. Do jeito que a gente construiu, aonde que o f de x está? O f de x, a imagem dele está em x2. Correto? Lembra que estou no índice x1, o próximo índice era onde o meu ponto ia. Se ele ia no i0, no j0 ou no j1. Então, a imagem do x tem que vir no i, x2, etc. Né? Foi assim que a gente construiu. Só que significa, então, que f menos 1 do f de x estava onde? No j, x1, x0, etc. Né? Porque eu estava onde? Eu estava no i x1, certo? Então, f menos 1 desse cara tem que estar nesse índice. No caso, aliás, f menos 1 desse cara tem que estar aqui, porque ele veio do i daquele índice. Então, esse cara está nessa interseção. Entenderam ou estou confuso? Da construção que a gente fez, como é que a gente fazia? Que o x está aqui, significa que o f dele então vai estar no x1, aqui é o contrário, aqui é x1 e aqui tá, aliás, x, então tá certo, é x2, é isso mesmo, que o f dele vai no x2 agora. Tá, então a gente tem isso. Então significa que a hora que eu olho para o f do cara, da onde ele veio? Ele veio desse índice, do i desse índice. Então, o índice passa para cá. É pela construção que a gente fez. Isso daqui implica que o h do f de x é a sequência
x menos 2, x menos 1, x 0. Aí o x1 entra na primeira posição, porque é assim que a gente definiu. x2 e etc. Correto? Por outro lado, a gente tem que o h de x, ele é x menos 1, aí aqui x0, x1, etc. Isso implica que o sigma do h de x é x menos 1, x0, x1, x2, etc. Tá. Portanto, h bola f é igual a sigma bola h. E as duas coisas são conjugadas. Certo? Depois, reflitam na construção que a gente fez. Vocês vão ver que a coisa... A gente construiu justamente de forma que a gente olhava para o itinerário do ponto. Se aqui, o próximo índice é onde eu vou bater em seguida. O próximo índice é onde eu vou bater em seguida. E o J é, esse índice é da onde eu vim. Esse índice é da onde eu vim. Então, quando eu itero uma vez, eu estou indo no próximo índice e o lugar onde o meu lugar de origem é adicionado no anterior. Então, por isso que eu mantenho todo o itinerário, eu só vou mudando aonde eu estou olhando. É pela construção mesmo. Sentam, reflitam, vocês vão... Por isso que eu falei, a ferradura tem que ganhar simpatia e amizade com ela. Legal. Muito bom, muito bom. Por que eu fiz tudo isso? Porque o Shift é muito mais fácil de lidar. Mas muito mais fácil de lidar do que essa construção torta dessa ferradurazinha. Por quê? Daquela construção, se eu virar para vocês e falar o seguinte. Olha, eu vou pegar o quadrado e eu vou colocar o quadrado de volta aqui. Tem ponto fixo? Essa é F. Tem ponto fixo? Vocês sabem me dizer se tem ponto fixo? Só de olhar para essa coisa? Não dá para saber, né? Mas tem. Tem um ponto fixo aqui, ó. Se eu pegar o I0 e o J0, esse cara aqui, ó, ele é ponto fixo. Esse cara vai vir aqui e nunca vai sair daqui. Por quê? Não é exatamente esse cara. É um cara aqui no meio que vai ser a interseção desses caras, certo? Porque como eu desloquei um pouquinho, não é exatamente ali no canto. Se eu tivesse feito a ferradura começando no canto assim, igual eu tinha falado no começo, colocando exatamente no biquinho do quadrado, seria aquele cara, mas não é. Então ele fica um pouquinho para dentro, mas a essência é, a hora que eu tomar a interseção de todos os J0 que vão ficando no canto, é aquele ponto, o ponto do extremo aqui. Certo? Tá, ele vai ser um ponto fixo, mas quem é esse cara? Aqui esse daqui já é meio difícil de acreditar, né? Mas, se você pensar no shift, quem é esse ponto? Exatamente. Temos dois pontos fixos, na realidade. Não só um, tem dois. O outro vai estar aqui em cima. Aqui é o J1 e I1. Ele também, se eu tivesse feito aquela construção, colocava a ferradura aqui, ele seria aqui, mas não é. Então é um pouquinho para cima aqui. Certo? Quem são? Tem dois pontos fixos. Temos somente dois pontos fixos. Se eu olhar para sigma da sequência 0, 0, 0, 0, 0, isso aqui é 0, 0, etc. E a mesma coisa para o 1, 1, 1. Isso aqui é fixo também. 1, 1, 1. Vai embora. Mais fácil ver aqui, né? Do que ali. Bem mais fácil. Se tá difícil para ponto fixo, imagina ponto periódico. Tem ponto periódico esse negócio aí? Naquela ali? É fácil ver? Não é fácil ver. Mas e ali? Tem pontos periódicos? De quais períodos?
todos. Como constrói? Pega uma sequência, fica repetindo ela em bloquinho. O sigma, você consegue ver que sigma tem pontos periódicos e todos os períodos. Bom, escolhe o bloquinho. Um bloco de tamanho qualquer que você quiser. Sei lá, S1, SK. E considere a sequência sequência dada por, bom, eu venho, coloco S1, aonde eu quiser, tá? Mas tá repetindo. SK, SK-1, essa aqui vai ser minha sequência XN, S1, S2, SK, S1, S2, SK e etc. Isso daqui é ponto periódico. De período que divide K, mas na realidade, tá, se você supor que você não está repetindo, não tem subblocos menores, é de período K. Período K. Si, SI, SK, não pode ser subdividido em outro bloco periódico, em outros blocos periódicos. Só é uma tecnicalidade, mas tá. Se você não tomar, tipo, 0101 fingindo que é um bloco de tamanho 4, não, né? Se você tomar 0110, aí beleza. Mas é isso, período 4, período que você quiser. Então, período K. Todos os períodos. Certo? Hiperbolicidade. A gente tem hiperbolicidade, né? No sigma. Porque ele é conjugado àquele outro cara é hiperbólico. Então a gente tem hiperbolicidade no sigma. Isso significa que a gente pode fazer perguntas do tipo: a gente tem dois pontos fixos? A gente pode perguntar, então, e a variedade? Aqui era para ser conjuntos, tá? E a variedade estável do zero? Vou chamar de zero sequência. Como que ela é? Lembra? Variedade estável da sequência zero. Sequência zero quer dizer essa daqui, tá? 0 barra e 1 barra. O que é esse conjunto? Esse conjunto é o conjunto das sequências tal que, o que está acontecendo? A distância de xn até o 0 barra, de sigma n de xn até o 0 barra, converge a zero. O que isso significa? Exatamente. Isso significa que, bom, a partir de algum momento, essa sequência tem que ter um monte de zero. Porque o que o shift está fazendo? O shift está pegando os pontos lá na frente e estão trazendo para perto da posição zero inicial. Se eu não igualar a partir de algum momento zero, se estiver sempre aparecendo 1, e algum iterado do xn, eu vou trazer, sei lá, suponho que está na posição k. Então, o sigma k vai trazer aquele que não é zero, é 1, para a posição zero. E a distância desse para o zero fica pelo menos 1. Então, não tem como convergir.
Significa que, a partir do momento, os caras que estão aqui têm que ter a sequência 0. Significa, então, quem são esses conjuntos? São as sequências xn, tal que existe um n0, então que xn é igual a 0 para todo n maior ou igual a n0. A gente pode fazer exatamente a mesma pergunta para a variedade instável do 0, para a variedade estável do 1, para a variedade instável do 0, e etc. Fica de exercício de escrever a variedade estável do 0, a variedade instável do 1, do 0 também. Se vocês estiverem muito animados, pega um ponto periódico e repete. Lembra que eu fiz a variedade estável para pontos periódicos também. Entenda como são as variedades dos pontos periódicos. E se vocês acreditarem em mim, se eu disser que um conjunto hiperbólico, o conjunto por si só tem uma variedade estável. Mas nesse caso, a variedade estável do conjunto é igual à união das variedades estáveis dos pontos. Se eu disser que isso é verdade, pensa se eu pegar uma sequência, quem são as sequências que convergem até aquela sequência? Dá para fazer também. E isso vai dar familiaridade com o shift para vocês. Ok. Definição. Definição, essa altura do campeonato é esquisito, né? Mas eu vou dar duas definições, porque eu estou protelando definir o que é uma dinâmica ser transitiva e o que é uma dinâmica ser topologicamente mixing. Mas faz tempo, porque não apareceu o momento para eu definir. Vou definir agora, vou provar que ela é transitiva, mas vou deixar... É bom que vai abrir 3 exercícios para vocês fazerem. Então, deixa eu ver. Definição. Vou pegar uma F de M em M. Dizemos que F é transitiva se para quaisquer abertos o V existe N maior ou igual que 0, tal que Fn de U inter V é diferente vazio, certo? Dá 2 abertos, em algum momento um aberto passa perto do outro. Exercício 1. Se eu tiver... É um teorema, tá? Chama teorema da transitividade de Birkhoff. Não é, apesar de ter nome, não é difícil de fazer. Se eu tiver... Tá. Vamos lá. Exercício. É um exercício bem legal, não é um exercício difícil, apesar de ser nome de teorema, é ok. Teorema da transitividade de Birkhoff. Seja F de M em M. Aqui a gente tem que colocar a hipótese sobre M. M é métrico, completo, separável e sem pontos isolados. Acho que é só isso. Então, F é transitiva C e somente C, existe órbita, existe X, tal que a órbita de X é densa. O exercício faz isso aí. Se existe isso, ela ser transitiva, é trivial. Porque se existe um cara de órbita densa, ele vai passar em um aberto, vai passar no outro, você toma um dos dois N vai ser maior do que o outro, você toma a diferença, vai intersectar. Mas, tá. O outro lado não, o outro lado vai precisar usar que tem
subconjunto enumerável denso, para dar a base densa e tal. Dá para relaxar um pouquinho as hipóteses aí, mas eu acho que essa daí já é boa o suficiente. Tem outras versões, tá? E, inclusive, dá para perguntar um pouquinho mais aqui, que o conjunto dos pontos que tem a órbita densa é um denso. É um exercício de imaginação. Pergunta? Pergunta natural. O shift é transitivo? Você tem alguma ideia? Conseguem pensar um jeito de ligar abertos? Ou, eu não coloquei esse negócio de maneira aleatória, pensar num ponto que tem uma órbita densa? Conseguem? Tem alguma ideia? Não? O que eu preciso para ser denso? Pode fazer só para cilindros. Isso, esse é um jeito. Se você pegar dois cilindros, você translada um deles até que ele não pode no outro, digamos assim. Isso. Pronto, esse é um jeito de fazer. Guarda esse jeito porque a segunda pergunta não resolve do jeito que eu vou resolver agora. Resolve desse jeito, exatamente. Pensa em cilindro. Excelente ideia. Mas nesse caso eu quero fazer uma coisa a mais. Eu quero arrumar uma órbita que é densa. Você consegue pensar numa órbita densa? Um cara que passa... O que precisa ser denso? Eu preciso passar por todos os cilindros. Sequência. Exatamente. Considera o ponto. Exatamente. Xn tá aqui, sei lá, coloca 0 aqui. 0, 0, 0. Até chegar na posição 0. Agora eu vou colocar todas as sequências de tamanho finito. Eu vou colocar 0, 1. Certo? Agora eu preciso colocar a sequência de tamanho 2. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Certo? Aqui está sequência de tamanho 1. Tamanho 1, essas duas. Aí depois tem essa. Sequência de tamanho 2. Agora vem 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Vocês já entenderam, né? Eu venho aqui, sequências de tamanho 3, todas elas. Depois todas as sequências de tamanho 4, todas as sequências de tamanho 5, todas as sequências de todos os tamanhos. Esse cara... E note que a órbita do Xn é densa em sigma. Porque escolhe um ponto yn qualquer, você quer epsilon perto, toma n0, de forma que menos n fica 1 sobre 2 elevado a n0, fica menor do que epsilon sobre 2, aí toma... Aliás, aí você vai ter que tomar para frente agora, né? Porque eu não defini para trás o negócio. Vai ter que somar o n0 não só do que epsilon sobre 2, vai ter que ir mais lá na frente, do lado de cá. Só do lado de... Lembra que eu falei que poderia ter variações de para frente e para trás? Tá, nesse caso eu estou fazendo lá para frente. Ok? Isso significa que eu vou, em algum momento, essa sequência de tamanho gigante que eu preciso que apareça, vai estar dentro dessas subsequências aqui. Sei lá, se eu quero uma sequência de tamanho 32 milhões, então vai estar lá na frente a sequência, todas as sequências de tamanho 32 milhões contidas em algum lugar. Aí eu itero o número de vezes que eu preciso para levar essa sequência de 32 milhões até o 0. E aí, esse ponto vai estar epsilon por perto do ponto yn que eu escolhi. Então, esse cara tem órbita densa. Então, sigma é transitivo. Então, vou colocar uma segunda definição.
seu argumento de cilindro está certo, não é isso? É que eu queria falar desse ponto. Mas para resolver o próximo, precisa olhar para isso. F de M em M é dita topologicamente mixing se para quaisquer dois abertos que você considerar, existe um N0 tal que o Fn de U inter V é diferente de vazio para qualquer N maior ou igual a N0. Isso está dizendo que uma vez que eu pego dois abertos, eles se tocam, eles não se separam mais, estão sempre misturados. Pergunta? O shift é topologicamente mixing? Exercício para vocês pensarem aí. Você já tem a ideia de como resolve. Outro exercício que eu vou colocar. Eu já falei lá atrás, há muito tempo. Eu dei a ideia de como faz. Mas tá, exercício. Mostre que o anósofo linear é topologicamente mixing. Legal? Agora, o último exercício que eu vou deixar, ele vai remeter a uma coisa que eu falei lá no começo. Lembra quando eu disse em família quadrática? Que eu deixei, tinha uma parte no final que ficou meio confuso e tal, que era mais sobre, aparecia um conjunto de Cantor lá, lembra? Que era olhar para o lambda, que era o conjunto dos x pertencente ao quadrado, aquele quadrado, tá, aliás, os x no R2, tal que x2 mais c não vai ao infinito. Aqui para c menor do que menos 2. Lembra? Bom, lembra que tinha uma construção assim, que eu arrumava um quadrado aqui, os caras que saíam iam embora, e no meio ficava dois ramos aqui. Tá, que a imagem desse cara pegava a parte positiva, a imagem desse cara pegava a parte negativa, que eu chamei de I0, I1, e fui comentando aquela coisa. Repete aqui. Mostra aqui. O lambda, ele é conjugado ao shift unilateral, que é contínuo, que todo mundo só tem um cara. É a mesma construção que a gente fez hoje, só que mais fácil, com dois raminhos só. Eu dei mais ou menos a ideia da construção, não falei de continuidade na época, não falei nada dessas coisas, porque eu não tinha falado da topologia do outro lado. Mas aqui é conjugado ao... Aqui é o shift, tá? Eu esqueci de colocar a dinâmica. É o shift unilateral. Se eu olhar para F aqui, onde F é x² mais c. Isso é F. Vocês vão conseguir repetir exatamente... Isso está me dizendo... Olha como a coisa é. Está dizendo que aquele sistema que era complexo, que aparecia um monte de coisa, que tinha órbita periódica, um monte de coisa, ele é, no fundo, uma ferradura. Apesar de não ser bilateral, é uma ferradura unilateral. Tem muita coisa ainda. Ponto periódico, ponto órbita densa, tem tudo. Exatamente igual. Perguntas? Estão muito confusos com a construção da ferradura?
Espero que tenha sido claro. Muitos desenhos para esse aula de educação artística. É isso. Até quinta-feira.